Então, vamos começar a nossa última parte da nossa série Como Pregar o Evangelho. E hoje, diferente dos nossos outros encontros, que a gente estava caminhando em Marcos, capítulo 4 de 1 a 9, que é a parábola do semeador, hoje a gente vai ler Atos, capítulo 8, dos versos 29 a 35. Quero mostrar para vocês um exemplo de evangelismo que aconteceu na Bíblia, né, que está em Lucas, o evangelista Lucas registrou na sua obra, né, Atos. Então, se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhe a leitura que eu vou fazer aqui também de Atos, capítulo 8, versos 29 a 35. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele se aproximou da carruagem que estava, que o Espírito mandou ele acompanhar, e lá dentro tinha alguém lendo as Escrituras do Antigo Testamento. Ele estava lendo Isaías. O Filipe viu isso e fez a pergunta: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Gente, que maravilha, né? Uma situação real de evangelismo, né? E uma situação que acontece que é a nossa situação hoje. Você pode falar, poxa, mas o Espírito Santo falou com ele colou lá no cara porque o Espírito mandou. Gente, o Espírito fala conosco hoje. O reverendo Augustus, ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim: você quer ouvir Deus falar com você? Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a voz de Deus para a gente. Ele continua e diz até assim, o reverendo Augustus, né? Você quer ouvir Deus falar com você em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. É a palavra de Deus. É claro que naquele momento de Atos ali, a igreja estava nascendo, o Espírito exercia uma liderança que ainda exerce hoje, mas era uma liderança manifestada, né? Mais manifestada porque era necessário. Hoje a gente tem a revelação completa. Naquela época eles não tinham, né? Então o Espírito se manifestava de uma forma que hoje ele não faz mais, não porque ele não pode, mas porque não precisa, né? Justamente porque nós temos que ter esse apego com a Bíblia. Então, a Bíblia fala com você hoje, não mais para você se aproximar de repente daquela carroça, mas para você se aproximar do seu amigo, do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua avó, do seu parente, daquele seu amigo que está longe da igreja. O Espírito diz para que nós devemos fazer isso. E disse para Filipe. E eu quero mostrar para vocês aqui esse contexto de evangelismo, né? Então, assim, a gente primeiro tem Filipe obedecendo uma ordem, né? O Espírito disse, vai e se aproxima daquele carro, né? Intencionalidade, né? Você vê que não foi uma casualidade, Filipe tropeçou na frente da carroça, não. Ele correu até lá e se aproximou. Gente, nós temos a mesma ordem hoje, né? Lá Mateus 28, Jesus diz assim: vão, vão e façam discípulos. Ou seja, é uma relação de movimento e de intencionalidade. Então, evangelismo na veia. Olha outra coisa interessante aqui também. Felipe chegou lá e ele intencionalmente perguntou para o eunuco que estava dentro da carruagem: escuta, tu compreendes o que tu está lendo? Gente, as pessoas carecem de explicação da Bíblia. E quem, se não eu e você, para explicar? A Bíblia, aqui no nosso contexto ocidental,
ela está disponível. Muitas pessoas usam a Bíblia para o seu próprio interesse, mas nós, discípulos de Cristo, precisamos, ao contrário, não usar para o nosso interesse, mas para o interesse de Deus, e levar aquelas pessoas para a mensagem, que é Jesus. Então, o Felipe foi lá e intencionalmente perguntou: escuta, deixa eu te explicar, a gente pode fazer isso no nosso dia a dia também. Vou usar de novo o testemunho da Claudinha. Ela falou: não, espera aí que eu vou estudar, mas eu vou te explicar aqui a razão da minha fé. A gente pode fazer isso, nós devemos fazer isso, na verdade, gente, no nosso dia a dia, sabe? Outra coisa que eu destaquei aqui é como o eunuco fala para Felipe, né? Eu te peço que me expliques. Gente, olha, o mundo carece da verdade. O mundo vive na mentira, percebe? Milhões e milhões de pessoas levam suas vidas de acordo com orientações mentirosas a respeito de quem elas devem ser, a respeito de como elas devem agir, a respeito de como elas devem se relacionar com Deus. Entende? As pessoas, na verdade, dentro delas, muitas vezes elas não verbalizam isso, como o eunuco fez aqui, mas elas clamam para que alguém explique a elas o sentido da vida, o sentido da fé, o sentido. Entende? Você pode fazer isso, por que não fazer? Entende? Por que não fazer? Por que eu e você não podemos fazer? E aí, finalmente, né, essa parte final, que é a essência da nossa meditação agora, é assim: Filipe explicou, começando daquela passagem, ele começou a explicar a mensagem de Jesus. Então, assim, gente, já pensou se Filipe soubesse uma formulazinha decorada? E aquela formulazinha não se encaixasse naquele trecho que o eunuco estava lendo, acabou, ele não ia conseguir evangelizar. Mas porque Filipe conhece a essência do plano de Deus, do plano da salvação de Deus, ele foi capaz de começar daquele ponto, mas sem desprezar os outros, anunciar Jesus Cristo, que é a mensagem do Evangelho. Então, por isso, mostrando essa situação para você, eu quero que você aprenda uma coisa. A essência da mensagem do Evangelho é a pessoa de Jesus. Gente, a essência da mensagem do Evangelho é a pessoa de Jesus. Jesus é o Evangelho. Guardem isso no coração de vocês. O Evangelho não é um método, não é sequer um plano. Ainda que a gente vai ver daqui a pouco, seja importante conhecer o plano de redenção de Deus. Mas isso sozinho não é o Evangelho, porque o Evangelho é Jesus. O Evangelho não é uma lei. O evangelho não é algo que você vai dizer que as pessoas têm que fazer, porque isso é legalismo. O evangelho não é algo que você pode fazer. O evangelho não é algo que vai dar para você alguma coisa. Você não ganha. No evangelho não é a promessa de uma prosperidade. O evangelho que alcançou a vida daquelas mulheres que a gente acabou de ler na matéria da Portas Abertas é o mesmo evangelho que salvou a mim e a você. É o mesmo evangelho que nós temos que anunciar às pessoas, é o evangelho da graça. O evangelho de Jesus, o evangelho que leva as pessoas para Jesus, aos pés da cruz, para que dali nasça um relacionamento. E é isso que eu quero falar para vocês. O plano de salvação de Deus é um plano de relacionamento. Ora, relacionamento, gente, sempre acontece entre, no mínimo, duas pessoas, certo? Não existe um relacionamento de você, né? Eu tenho um relacionamento comigo mesmo. Não, né? Porque o relacionamento é você e uma pessoa. E é exatamente esse o plano de Deus, né? O plano de Deus foi estabelecer um relacionamento ou reestabelecer um relacionamento entre ele e os seus. Então, o plano de salvação é um plano de relacionamento. Mas olha só, é um plano de relacionamento segundo Deus, tá bom? Não é um plano de relacionamento de acordo com o seu gosto. Hoje,
Tem acontecido muito isso. As pessoas dizem que têm relacionamento com Deus, mas segundo a vontade delas. Não, eu tenho um relacionamento com Deus, mas do meu jeito, né? Do meu jeito pós-moderno, ou então do meu jeito roqueiro, ou então do meu jeito influenciador do Instagram, ou então do meu jeito é, 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 faço o que quero, não devo nada a ninguém. Então, não é esse o relacionamento que Deus estabeleceu no seu plano de salvação. O relacionamento que Deus criou ou recriou para mim e para você é um relacionamento segundo Ele. Porque Ele é Deus, né, gente? E nós não, nós somos criaturas. Esse plano de salvação, que é um plano de relacionamento, ele necessariamente conduz as pessoas para Jesus. Ele não conduz para uma denominação, ele não conduz por causa de um ministério, ele não conduz por causa de uma notoriedade, entende? Para questão de status, se você vai ser famosinho. E se isso acontecer, não é o relacionamento de Deus. O relacionamento de Deus previsto dentro do plano de salvação, ele leva a pessoa para Jesus, o verdadeiro Jesus, o Jesus da Bíblia, o Jesus segundo Deus, tá bom? Então, se esse relacionamento não for segundo Deus, então ele é idolatria, tá? Ou você vai estar você vai imaginar, vai se iludir que vai criar um relacionamento com Deus baseado numa ideologia política, é idolatria, porque você está adorando a ideologia. Se é um plano de relacionamento com Deus baseado no Estado, né, então é idolatria, o Estado é o seu Deus. Se é um plano de relacionamento que você estabeleceu em você mesmo, de acordo com a cultura que você curte, com as coisas que você quer, então é idolatria, porque não é segundo Deus, é segundo você. Você é o seu Deus, né? Isso existe, Arquimedes? Infelizmente, sim. Infelizmente existe. Esse plano de relacionamento também, esse plano de salvação, ele tem que ser de relacionamento, porque se não for, vai ser legalismo. Se você iniciar um plano se você acha que você vive o plano de salvação de Deus baseado em algo que você pode fazer para merecer estar nesse plano, então isso é legalismo, era o que os judeus faziam, né? Ninguém, por exemplo, você pode pensar assim, poxa, Arquimedes, mas você já falou tanto para a gente a questão do nosso testemunho, do nosso discipulado com Cristo, de como a gente tem que buscar uma vida santa, de como a gente tem que se importar com a santidade de Deus. É verdade, a Bíblia fala disso, não é uma opinião minha. Mas olha a diferença. Nós fazemos isso porque somos salvos, porque nós temos um relacionamento de graça com Deus. Nós não fazemos isso para ser salvos. Nós, a característica de que nós vivemos um relacionamento verdadeiro e segundo Deus é que nós fazemos essas coisas. É como a nossa vida se segue, né? Então, até eu lembro de uma coisa que a Claudinha falou no testemunho dela hoje. Ela disse assim, que ela não podia ficar em determinadas rotas. Não pode mesmo. Isso não vem da Claudinha, mas vem daquele que habita na Claudinha, que é o Espírito Santo, né? Então, se a Claudinha tivesse não participando dessa roda para ela merecer ser salva, isso não ia valer de nada, seria legalismo. Tá bom, gente? Então, plano de salvação é um plano de relacionamento com Jesus. Mas olha só, eu quero mostrar para vocês o porquê é importante nós conhecermos o plano de salvação de Deus. De novo, o Evangelho é Jesus, não é o plano de salvação. Mas por que é importante conhecer esse plano de salvação para a sua e para a minha atividade evangelística? Bom, porque o plano de salvação, gente, bíblico, ele garante que a gente vai apresentar o verdadeiro Jesus para as pessoas. A gente não vai apresentar um Jesus cor-de-rosa, nem um Jesus colorido, nem um Jesus que está chorando na sua porta, batendo, implorando para que você saia. Não. O plano de salvação, ele garante que a gente vai apresentar
o verdadeiro Jesus para as pessoas, que é o que elas precisam. O plano de salvação também, ele reduz as chances da gente viver um relacionamento enganoso com Cristo e também de ensinar as pessoas a viver um relacionamento enganoso com Cristo. Ou seja, eu não quero ensinar para você começar a ter um relacionamento com Cristo porque você acha que a partir daquele momento sua vida vai melhorar financeiramente. Entende o que eu quero dizer? Não é essa a proposta do plano de salvação. O plano de salvação também garante que o conteúdo da nossa mensagem vai ser o certo. Lembra, lá na primeira mensagem, quando eu estava falando do contexto do evangelismo do Senhor Jesus, eu mostrei para vocês que, aos olhos humanos, né, as pessoas estavam questionando o sucesso do evangelismo de Jesus, porque as pessoas não estavam se transformando em discípulos e tal, porque elas queriam ouvir sobre conquista, sobre prosperidade e tal, e a mensagem de Jesus era essencialmente sobre arrependimento, sobre submissão a Deus, sobre autonegação, sobre fé e sobre compromisso. Lembra disso? Então, é a mesma coisa para a gente. E conhecer o plano de salvação garante que a gente reduza o risco de levar as pessoas para uma mensagem que não é fiel. E, finalmente, o plano de salvação, ele mantém o foco em Jesus. Do início da Bíblia ao fim da Bíblia, do início do plano ao fim do plano, tudo aponta para Jesus. Todas as coisas apontam para ele, gente. É tudo sobre ele, entende? É tudo sobre Cristo, sobre quem ele é, sobre o que ele fez, sobre o que ele faz hoje e sobre o que ele fará. É tudo sobre o nosso Senhor. E isso é maravilhoso, gente. Conhecer o plano de salvação, portanto, é conhecer a Cristo. Eu imagino que essa deve ser a sua maior alegria, né? É a nossa maior alegria, poder conhecer cada vez mais, é o sentido da eternidade. A eternidade é conhecer a Ele como o único e verdadeiro Deus, é o que a gente vai fazer eternamente. Olha que máximo, né? E agora eu quero mostrar para vocês, pô, mas se a gente está falando de plano da salvação, e cadê o plano da salvação? Cadê? O que que é? Gente, prazer, esse é o plano de salvação. É um plano que ele compreende toda a narrativa do que Deus fez, faz e fará. É o plano que compreende a criação, a queda, a redenção e a consumação. Então, assim, bem rapidinho, gente, olha só. Criação é quando Deus iniciou um relacionamento com a gente. E você conhece essa história. É Gênesis 1, Deus criando o mundo em 6 dias, nos criando no sexto dia, descansando no sétimo. Gente, nós precisamos afirmar essa mensagem. Se você cair nessa de que Gênesis 1 não é verdade, não é literal, porque você vai dar mais espaço para a ciência do que para a teologia, todo o seu plano de salvação é prejudicado. Toda a teologia bíblica, por exemplo, a respeito da imagem de Deus, de quem nós somos, qual é a nossa identidade, é prejudicada. Porque se não é verdade o que aconteceu em Gênesis 1, então não é verdade que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, que a gente deveria ser igual, que a gente tem o mesmo valor, e diversas outras implicações, tá bom? Gênesis era literal para o Senhor Jesus, tá bom? No Novo Testamento, a gente tem algumas vezes o Senhor Jesus falando a respeito de Gênesis como literal, tá? Então, assim, nós temos que sustentar isso. Então, criação foi quando Deus iniciou um relacionamento com a gente. E a queda é quando a gente destruiu esse relacionamento. Mas aí, Deus escolhe livremente restaurar esse relacionamento com a gente. E a consumação é quando a gente vai viver esse relacionamento com Deus na potência máxima, que hoje não é na potência máxima, né? Mas na consumação, quando Jesus voltar, e ele voltará, vai ser, e a gente estiver na nova terra, a gente vai viver esse relacionamento com ele em Cristo na potência máxima e para sempre, gente. E nunca mais. E para todo sempre. Nunca mais sofreremos. E para todo sempre, Deus
enxugará as lágrimas dos nossos olhos, né? É o que a Bíblia fala. Então, esse é o plano de salvação. Dentro disso daqui, gente, tem, obviamente, muita coisa, tem muita teologia, mas eu estou mostrando aqui um plano geral para vocês entenderem a essência. Jesus está aqui em toda essa história. E se você conhecer isso daqui, e você vai ter a sua vida inteira para conhecer cada vez mais o que aconteceu na criação, na queda, na redenção, na consumação, você vai poder, por exemplo, começar uma conversa evangelística com alguém, de repente, da consumação. De repente, as pessoas são muito interessadas, né, em questões apocalípticas, né, da escatologia. Você pode começar por lá, mas começando por lá não significa que você não vai falar da redenção, da queda e da criação. Você vai, porque você vai ter que falar para a pessoa que ela é pecadora, que Deus criou todas as coisas boas, como é que um Deus que é bom pode conviver com uma criatura que é má, e aí você chega na redenção. Você entende? Olha só o que eu acabei de falar aqui para você, entendeu? É manipular, no bom sentido, a mensagem do Evangelho para que você possa começar do fim, do início, do meio, do final, mas sempre a mensagem completa, sempre vai levar as pessoas para Jesus, num relacionamento de entrega, de entrega. É por isso que a gente aceita Cristo e aceita não só ser salvo por Ele, mas aceita viver para Ele. É por isso que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele é nosso Salvador, mas Ele é o nosso Senhor também. E apesar de que nos nossos tempos hoje é muito difícil a gente ter a ideia do que é um Senhor, né? Aquele que manda, aquele que orienta, aquele que determina, mas a Bíblia não perde essa essência. Jesus é o frente, ele é aquele que nos conduz, ele é o pastor do rebanho e nós somos o seu rebanho, tá bom? Então, essa é uma ideia geral do plano de salvação. Agora eu quero mostrar para vocês, rapidamente aqui, cada parte desse plano de salvação. Então, por exemplo, criação. Pô, criação você pode... Gente, olha, é uma tarefa, eu vou até confessar para vocês uma coisa assim, eu tenho muita dificuldade em decorar, tenho muita dificuldade, decorar coisas, né? Eu gostaria muito de conhecer muitos versículos na minha cabeça de cor, mas eu tenho dificuldade para isso. Mas eu tento, e eu me esforço, e eu acho que essa é uma boa dica para dar para vocês também. É legal a gente memorizar os versículos, entende? Porque a gente puxa eles assim, e a gente pode dali pegar um fio e expor todo o evangelho para a pessoa. Por exemplo, a gente pode pegar e ficar falando de criação aqui e pegar ali João 1, do capítulo 1, dos versos 1 a 3. Por quê? Porque é ali que fala que no princípio Deus criou todas as coisas e que quem estava lá era Jesus e que ele era Deus e que ele estava com Deus e que sem ele nada do que existe se fez. Essa é a nossa confissão de fé, gente. Não é a confissão de fé de quem crê na ciência é de que foi um acaso, foi uma explosão, e de que as coisas aconteceram num processo de seleção natural e tal. E a nossa visão de mundo confronta essa. E, de repente, num confronto de ideias desse, é que você está lá semeando, entende? Sem a preocupação de você vencer a discussão. Você não tem que vencer discussão, mas você tem que pelo menos dar a oportunidade para as pessoas que às vezes têm o solo do seu coração batido como de uma terra seca, ou rochoso, ou espinhoso. Lembra quando a gente estudou sábado passado os solos? Você tem que dar a oportunidade para essas pessoas receberem a semente. Se ela vai entrar, se ela vai germinar, se Deus vai transformar aquele solo rochoso, espinhoso, num solo bom, não é com você, mas o que você e eu temos que fazer é dar a oportunidade para as pessoas ouvirem, mesmo quando elas não quiserem. Entende? E a gente pode começar falando isso da criação. A gente pode também falar sobre a queda. É muito comum as pessoas hoje em dia não isso até é culpa da igreja também, porque essa mensagem sumiu dos púlpitos, né?
Qual mensagem, Arquimedes? A mensagem de que nós somos pecadores, né? Existe hoje em dia uma mensagem muito triunfalista e uma mensagem muito emotiva também, né? Então você vê isso acontecendo muito. é, eu falo sempre isso para vocês, tá, pessoal? Porque eu me preocupo com vocês nesse sentido. Eu sei que vocês usam bastante Instagram e usar um Instagram não é ruim, não é pecado, mas tome cuidado com o que você vê lá, né? Você precisa ser crítico, você precisa identificar mensagens ali que não são esse plano da salvação bíblico, né? Então, assim, olha o que lá 1 João 1:8 fala. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, isso é parte fundamental da mensagem do Evangelho. Como é que a pessoa vai receber a boa nova, a boa notícia, se ela não entendeu a má notícia? A má notícia é que Deus é santo e eu sou pecador. E o que um Deus santo faz com pecadores, o que o pecado merece é a morte. Então essa é a má notícia. Qual é a boa notícia? É que existe redenção pelo arrependimento, pelo confessar Jesus como Senhor e Salvador. Você e eu precisamos fazer as pessoas saberem disso. É como se eu tivesse com câncer e você que é médico tivesse constrangimento de dizer que eu estou morrendo. Aí você fala que é só um resfriado, que eu estou só, entende? Mas eu estou morrendo. E seria muito melhor para mim se você dissesse que eu estou com câncer terminal e que eu estou para morrer. E que há uma chance de eu não morrer. Entende? E aí, quando eu descobrisse a má notícia, eu ia ficar muito triste. Mas quando você dissesse que há uma única chance de eu superar essa doença terminal, eu iria ficar tão feliz que eu ia me agarrar a essa possibilidade de todos os jeitos. Esse é o que devemos fazer com o evangelho, gente. Exatamente isso, tá bom? Eu coloquei juízo aqui também porque a Bíblia fala de juízo, né? Deus criou todas as coisas, aconteceu a queda e existe um juízo, né? Olha o que Atos 17, 30, 31 fala. Agora, porém, notifica quem? Deus notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Gente, vai rolar, vai acontecer. E não é justo que a gente, sabendo disso, não avise as pessoas por causa de constrangimento, porque é um discurso que não se adequa ao nosso tempo, porque ai, é muito, muito pesado. Olha, gente, eu sempre peço para você pensar o seguinte: o que é mais pesado é a pessoa chegar no inferno e saber que ela tinha uma amiga ou um amigo crente que sabia disso e não falou para ele. Isso é pesado. Isso é muito pesado. Só que esse é um pesado que a pessoa vai experimentar eternamente. Aqui, a pessoa tem uma chance. Então, assim, não prive as pessoas da verdade. Se você tem a verdade e conhece ela, anuncie, diga e deixa que Deus faz o trabalho. Dentro da mensagem também tem a redenção, que é a parte, é a boa nova, né? É o João 3,16, que a gente sabe de cor e que você pode encher sim a boca para falar. É a parte mais assim gloriosa, eu diria mais empolgante, porque Deus não precisava ter feito isso, mas Ele fez. Ele fez, gente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito. Que isso? Entregou por mim e por você. Que absurdo! Mas Deus fez. Mas Ele fez, porque Ele é o amor. Mas veja, ele não fez isso indiscriminadamente para todo mundo. Agora todo mundo vive do jeito que quer e não é isso. Veja, vamos ler direito João 3,16. Pois Deus amou o mundo, esse mundo aqui, dentro do contexto de João capítulo 3, ele está falando o tempo todo daquelas pessoas que creem em Jesus. Aí ele chega no versículo 16 e diz assim: aquele todo mundo, entendeu? Quando eu digo assim, gente, olha, hoje todo mundo estava na UPA. Eu estou falando que é todo mundo? Não, eu disse que são aqueles 50 adolescentes que estão lá no grupo do nosso WhatsApp, é o todo mundo para mim.
mas não é o todo mundo, entendeu? É exatamente o que está acontecendo em João 3,16. E que esses aí, Deus entregou o seu Filho para todo aquele que nele crê. Não é para aquele que não crê, é para aquele que crê. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como vão crer? Entendeu? Vamos lá. Consumação, por último. Gente, a realidade de que todo aquele que crê vai viver eternamente na nova terra é um fato. E a gente também precisa anunciar com a mesma convicção de que a gente anunciou o juízo lá, a gente tem que anunciar também a nova terra. Olha Apocalipse 21 aí, que ele fala: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Deus vai refazer todas as coisas e a gente vai viver num lugar muito, muito top, muito top, que não dá nem para descrever. Então, isso precisa ser anunciado também, tá bom? Então, assim, dei uma passada geral para que você pense nisso. Olha, sabe aquelas perguntas do dia a dia, assim, quem Deus é, por que as pessoas estão afastadas dele, como as pessoas podem se voltar para Deus, como deve ser um relacionamento com Deus? Essas são perguntas do seu dia a dia e do meu também. O que acontece no fim? Cara, usa o plano de salvação como um meio para você levar a pessoa para Jesus. O evangelho é Jesus. O evangelho é um relacionamento com Jesus, mas não é um relacionamento segundo a sua ideia. Lembra disso? É um relacionamento segundo Deus. Então, isso dá para a gente fazer no dia a dia, entende, gente? É só você pensar nas perguntas que as pessoas têm no seu dia a dia e você lembrar do plano de salvação. Cara, eu consigo levar as pessoas, quando as pessoas estiverem se reclamando, pô, por que tudo isso está acontecendo, desse negócio de pandemia? Por que tem que acontecer isso? Aí você vai lembrar da queda, cara, e da criação. Deus criou tudo bom, mas o homem caiu. E aí você vai lembrar que muito mais importante do que se livrar do vírus é você se livrar do inferno, porque há um juízo. E Deus convoca os homens a se arrepender. E aí você vem com a redenção. E aí você ainda diz que nunca mais isso vai acontecer num futuro, quando Jesus voltar. Pronto, você evangelizou. Viu só? Você entende a coisa, a essência, e você é capaz de fazer isso na parada de ônibus, no banco do seu colégio, entende? Em qualquer lugar. Olha só, a partir de agora, gente, eu quero mostrar para vocês, para a gente ir para o nosso final aqui, esse como pregar o evangelho. São dicas, tá bom? É um passo a passo aqui que é uma ideia geral, tá? É uma ideia geral do que você pode fazer. Não é que você tem que seguir isso daqui um por um, é uma ideia geral, tá bom? O que importa é você ter a noção da essência. Mas eu vou colocar as dicas aqui. Primeira coisa, ensine a pessoa sobre a santidade de Deus. Esses pontos aqui, gente, são pontos essenciais da mensagem do Evangelho, tá bom? Se você conseguir ter isso em mente, você vai conseguir ir aprimorando cada vez mais o seu compartilhar do Evangelho. Não quer dizer que na primeira vez que você for tentar, você vai conseguir lembrar e falar de todos eles. Não, você não vai. Eu não consigo ainda hoje. Tenho certeza que quem tem muitos 40 anos de crença, 100 anos, não consegue ainda, é uma coisa de vida, mas que a gente vai progredindo. Então, assim, ensine as pessoas sobre a santidade de Deus. Eu vou passar mais rápido aqui, porque, por causa do nosso horário, tá bom? Então, olha só aí o versículo, né, que fala sobre a santidade de Deus. A Bíblia inteira fala sobre a santidade de Deus. Outra coisa, mostre para as pessoas que elas são pecadoras. As pessoas têm que se reconhecer pecadoras. Não há um justo sequer, nenhum. Todos se perderam. Todos se perderam, gente. Não tem um, mas aquela pessoa é tão boazinha. Não é, você não conhece o coração dela. Olha o que está escrito aí em Romanos 10, 3, 10 a 11. Todos se perderam e se fizeram inúteis. Não há um sequer que se salvou. Ensine sobre a santidade de Deus, mostre para as pessoas que elas são pecadoras, ensine a elas que o pecado impossibilita o relacionamento com Jesus. Gente, isso é muito sério. Hoje em dia, assim, a gente vê pessoas que se dizem
cristãs e vivem uma vida que não mostra Jesus. É uma vida mundana, é uma vida que tá toda certinha com a cultura de hoje, né? Mostrar o corpo, ser sensual e tal. E isso não é o cristianismo. O cristianismo fala contra essas coisas. Então, assim, não dá para você ter um relacionamento com Jesus vivendo no pecado. Não, não tem como, tá? Olha aí o versículo dizendo: todo aquele que permanece nele não vive no pecado. Não vive. Você peca, você vai pecar, mas você vai viver no pecado? Não. Por quê? Porque você vive nele. Mas todo aquele que vive no pecado, o que que a Bíblia fala? Não conhece ele, tá bom? Então a gente tem que ensinar isso para as pessoas. Outra coisa, ensine que não há nada que o pecador possa fazer para se salvar. É aquela ideia do legalismo que eu acabei de falar para vocês. A Bíblia diz que toda tentativa nossa de merecer a salvação para Deus, Deus enxerga como um trapo de imundícia. Anuncie, depois que você mostrou para a pessoa que Deus é santo, que nós somos pecadores, que não há nada que a gente possa fazer para se salvar, é hora de você anunciar Jesus como Salvador e falar sobre o que ele fez na cruz. Aí é João 3,16, meu amigo. Ou então qualquer outra passagem que vai falar sobre o sacrifício de Jesus, sobre a substituição que Jesus fez. Era a gente que era para estar naquela cruz, e não ele. Mas ele assumiu o lugar daqueles que creem nele para que a gente fosse salvo. Entendeu? Olha o caminho que você criou. Você já estabeleceu. Geralmente as pessoas começam daqui. E tudo bem você começar daqui o evangelismo, desde que você informe as pessoas que Deus é santo e que isso é sério e que isso tem que provocar temor na gente. Desde que você ensine as pessoas que Jesus fez isso porque elas são pecadoras, que era a gente que deveria merecer aquela cruz. E de que a gente não pode não ter outro acesso a Deus que não pela cruz de Cristo. Então, assim, você pode começar por aqui, mas você não pode desprezar as outras partes essenciais da mensagem, entendeu? Mas seguindo a nossa ideia aqui, olha só o que a gente fez. Falou que Deus é santo, disse que a gente é pecador, não tem outro jeito da gente se salvar, e agora tudo que a pessoa tem é quem? Jesus. E que ela é convidada, é convocada, na verdade. Não é um convite, é uma convocação. Deus convoca os homens a iniciarem um relacionamento com Ele por meio de Cristo, baseado no arrependimento e na fé e no compromisso. Depois que a gente anunciar Jesus, a gente começa a falar de Jesus. Aí você fala que Jesus é o Deus eterno, ele é o Deus conosco, é aquela parte bacana de falar de Jesus. Depois disso, isso é uma parte muito importante, gente. A gente tem que falar que Jesus, ele é o Senhor. É aquela parte que eu falei para vocês o seguinte: muita gente às vezes se engana em aceitar Jesus como seu Salvador. Aí a pessoa parece que entra num estado de conforto, assim, estou salvo, vamos lá. Não, não está separado você receber Jesus como Senhor, como Salvador e como Senhor, tá bom? Jesus, ele é o Senhor de tudo. Ele comprou a nossa vida com o seu próprio sangue. É uma questão de compra, né? Nós pertencemos a Ele agora. Por isso que eu não posso fazer o que eu quero com o meu corpo, por isso que eu não me visto do jeito que todo mundo se veste, eu não falo do jeito que todo mundo se fala. Eu sou propriedade de alguém, eu sou propriedade de Jesus. E este é um relacionamento de amor que a Bíblia ensina para gente, entende? Depois disso, gente, aí vem a questão, depois que você anunciar isso, aí vem a questão da convocação. Eu falo, Arquimedes, mas eu ouvi minha vida inteira que é um convite. Olha, gente, convite não é a forma que a Bíblia fala. A Bíblia fala que você não vai achar essa palavra na Bíblia, no grego. E nem acho que na tradução. Não é assim, olha, convide as pessoas. Não, é uma convocação. Deus convoca as pessoas a se arrependerem e a virem a Cristo e a confessarem Ele como seu Salvador e como seu Senhor. É uma questão de convocação. Deus não convida ninguém, porque o convite assim, ele pode ser desprezado, entendeu? E na nossa vida, ele será muitas vezes, mas
quem tá sendo desprezado, na verdade, são aqueles que, como a gente tem a nossa teologia nos ensina, são aqueles que não foram eleitos, né? Isso interessa para a gente saber quem é eleito e quem não é? Não, não. A gente tem que sair e semear. Mas quando acontecer de a pessoa rejeitar tão fortemente o evangelho, a gente descansa e sabe que isso está dentro da soberania de Deus de eleger um povo para si, certo? Então, essa é a questão. Então, a gente convoca as pessoas. Você convoca as pessoas a se entregarem a Jesus e a confiar neles. Alguns vão dizer, de jeito nenhum, sai fora e tal, não tem problema, mas alguns vão dizer, sim, eu aceito, eu quero confiar, eu quero. E como eu disse isso uma vez, quando a Gisele, minha esposa, pregou o evangelho para mim. Ela pegou o evangelho para mim e eu disse que sim. E eu era uma pessoa, eu acho que o solo do meu coração era todos aqueles ruins lá que Marcos 4 fala. Meu coração era duro, era rochoso, era espinhento, mas a G lançou a semente. E Deus se agradou de transformar meu coração numa terra boa, e aqui estamos nós. Então convoque a pessoa. Depois disso, gente, vem uma parte que geralmente as pessoas param ali, na convocação, né? E eu quero dizer para você que essa daqui é uma parte que é importante considerar, que é assim, ensine a pessoa sobre o que Jesus exige do discípulo. Nossa, mas Jesus exige alguma coisa? Claro, ele pode, ele é o Senhor, entende? Deixa eu abrir a porta aqui, vai lá. Ele pode exigir e ele exige, gente, tá bom? Ele exige o quê? Basicamente duas coisas, eu já até disse isso para vocês, é uma coisa que tem a ver com o aspecto negativo da fé. Esse negativo não é uma coisa pejorativa, não é uma coisa ruim, é uma coisa que você larga a mão, tem a ver com arrependimento. Nós temos que nos arrepender. Esse arrependimento é quando eu e você, a gente se compromete com Jesus no relacionamento que a gente vai ter agora a abandonar aquelas coisas que são erradas. Esse é o aspecto negativo, é quando eu abandono o pecado, tá bom? E o aspecto positivo é quando eu abraço os mandamentos de Jesus. É uma fé obediente. O Senhor Jesus, lá no capítulo 14, verso 21, disse que aqueles que amam Ele, ou seja, aqueles que estão num relacionamento com Ele, são quem? São aqueles que obedecem os seus mandamentos. Então, gente, isso a gente tem que falar para as pessoas também. A gente tem que deixá-las cientes de que não é assim, olha, vive sua vida agora. Não, não é assim. Existem coisas que Jesus exige dos seus discípulos. A própria palavra discípulo, ela tem o significado de estar debaixo da disciplina de quem você é discípulo. Então, se nós somos discípulos de Jesus, nós estamos debaixo desse relacionamento com ele, certo? E outra coisa, e finalmente é isso daqui. Depois, gente, que você disse sobre como Deus é santo, que a pessoa é pecadora, que ela não pode fazer nada para mudar isso, para se salvar, e aí que é o único caminho é Jesus, e você falar que o que ele fez na cruz, que ele é o Deus verdadeiro, que ele é o único que pode vencer a morte e que nós venceremos com ele, que você vai falar depois também para a pessoa sobre como nós devemos viver de acordo com o que Jesus nos orienta, porque essa é a expressão do nosso amor para ele. Depois que você falar de tudo isso, você tem que aconselhar a pessoa a considerar o preço. Olha, eu já disse muitas vezes aqui para vocês que o cristianismo, ele não é esse parquinho de diversões que as pessoas no Ocidente se acostumaram a pensar. As pessoas hoje pensam que o cristianismo é ter um bom lugar para ir, uma boa cadeira para se sentar, um bom louvor para ouvir, uma boa transmissão para assistir, uma boa escola dominical, uma boa UPA e tal. Gente, por favor, não é isso. O cristianismo é basicamente, durante toda a história, é muito parecido com essas matérias da igreja perseguida que a gente vem lendo. É isso. Nós somos a minoria. A minoria, digamos assim, que ainda não experimenta
essa questão essencial, né, da fé, né, que não tem isso nem aquilo, tem só Jesus. Tem só Jesus. Você é sequestrada por um grupo terrorista e eles tiraram tudo de você, mas isso na cabeça deles, porque o seu tudo, na verdade, é Cristo. E como eles não conseguem tirar isso de você, você permanece lá. Então, assim, não é qualquer coisa a pessoa se tornar discípulo. É por isso que a gente não tem que ficar, ai, olha, tantas X pessoas aceitaram a Cristo e tal. Ei, calma, calma. Não, Jesus não se preocupou com isso, tá? O, o, o grande não é só você levantar a mãozinha quando o louvor está tocando, a luzinha está baixa, os seus amigos estão lá na frente e você vai lá também. Não é isso. Isso é uma benção, oh, graças a Deus, mas o depois dali, o relacionamento depois dali é que realmente é o evangelho que a gente está falando aqui, que a Bíblia fala. Então, assim, aconselhe a pessoa sobre o preço, diga para ela que não é simples, a pessoa vai ter que se negar a si mesmo. Jesus disse isso, que os discípulos dele são aquelas pessoas que se negam diariamente. O Arquimedes, o que é se negar? Às vezes você, olha, todas as meninas da minha geração agora se vestem e deixam a barriga para o lado de fora. Eu não farei. Todos os meninos aqui da minha geração jogam aquele jogo lá que tem simulação de sexo. Eu não vou jogar. Eu estou falando isso para a sua idade, tá bom? Isso existe para mim, existe para a Cátia, para o Fábio, existe para os pastores. Em cada uma das idades, você é convidado a negar a si mesmo, a tomar a sua cruz, muitas vezes. O que é tomar a cruz, Arquimedes? Às vezes você, dentro da sua casa, você tem um relacionamento difícil com seu pai, com seu irmão, com a sua mãe, com seu tio, com a sua avó, com seu avô. O que você vai fazer? Você vai matar ele? Não, você vai carregar essa cruz para Cristo e vai amar aquela pessoa, vai pregar o evangelho para ela, para ver, vai semear no coração daquela pessoa. Entendeu, gente? É o preço. Mas não é aquele preço para você comprar a sua salvação, não é isso. Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? É que não é festa. Não é essa festa que o secularismo do Ocidente está tentando transformar o cristianismo. Não é isso. Eu acho que dentro da mensagem do Evangelho é importante você dizer isso para a pessoa, sabe? Olha, eu e a Gi, nós estamos, já falei para vocês, a gente está agora, nesse momento, num processo de evangelização e de discipulado com um casal. Com um cara, eu estou discipulando, já passou do evangelismo. A menina ainda está num processo de evangelização com a Gi. O cara é ex-testemunha de Jeová e a menina é ex-satanista. E o evangelho tem feito todo o seu trabalho dentro dessa essência. Em nenhum momento, eu e a Gi, a gente priva eles de saberem a respeito dessas coisas que eu estou dizendo aqui para vocês. Nenhum momento. Eles precisam saber de todos os aspectos essenciais da mensagem do evangelho, tá bom? Vamos lá para o nosso final aqui. Dicas para você evangelizar. Cara, sempre confie, é um processo. Às vezes é imediato? Às vezes pode ser, mas geralmente é um processo, tá bom? Não quer dizer que é do dia para a noite. Às vezes, olha, eu e a Gi estamos aqui nesse casal que eu acabei de falar para vocês, a gente está mais de mês caminhando com eles e tal, tudo mais. Sempre comece com uma conversa comum, não seja aquele crentelho chato que, né, não faça isso, saiba conversar, seja uma pessoa que goste de falar de música, de arte, inclusive hoje eu tenho uma mensagem para vocês que o nosso próximo encontro vai ser bem bacana, que eu vou trazer alguém, um missionário que trabalha com isso para falar com a gente, mas eu aviso no final. Sabe conversar, saiba conversar, para que você tenha a oportunidade de, no momento certo, começar o evangelismo. Gente, olha, isso daqui é muito importante. Nunca, nunca fique em cima do muro. Nunca. Eu fiquei muito feliz de ouvir uma coisa que a Claudinha falou, que ela disse assim, cara, eu tinha que me posicionar exatamente. As pessoas precisam saber que você é crente. Não fique em cima do muro. Não, eu sou crente, eu sou discípulo de Jesus, eu amo ele, eu o sigo, ele é tudo na minha vida. Não tenha vergonha.
diga, a pessoa precisa saber quem você é. Em algum momento, quando você quiser ser intencional, peça permissão para a pessoa: "Olha, escuta, eu posso te fazer uma pergunta? Você crê em Deus? Você tem religião?" Sabe, seja intencional, peça permissão, vá lá e pergunte, sem nenhum conflito. E aí, quando essa porta for aberta, pregue o evangelho, anunciando a Jesus Cristo a partir da criação, da queda ou da redenção ou da consumação, tá bom? Gente, olha, é o que a Bíblia fala sobre mim e sobre você. Nós somos embaixadores em nome de Cristo, de sorte que Deus exorta as pessoas por nosso intermédio. Tem noção disso, gente? Você e eu somos boca de Deus para as pessoas sem Deus. Vou falar de novo. Você e eu, discípulos de Jesus, que estão num relacionamento verdadeiro com Cristo, somos boca de Deus para as pessoas sem Deus. Você é embaixador de Cristo. Não tenha vergonha, sabe? Não tenha medo. Exerça esse privilégio seu. E olha só, gente, nossa última tela aqui. Lembre-se que Deus estará contigo quando chegar o momento de evangelizar. Ele vai estar com você, não tenha medo. Ele prometeu que estaria com você. Eu fiz uma tradução aqui de Mateus 28, 18 e 19, para que você entenda bem o que está escrito lá no texto. Está assim, ó. Jesus dizendo para mim e para você: vão e ensinem a todos a que encontrarem. Vocês devem ensinar tudo o que eu tenho ordenado a vocês. Eu estarei com vocês enquanto fizerem o que eu falei, dia após dia, até o fim dos tempos. Ele prometeu que estaria com a gente. Tá bom? Gente, olha, eu espero ter abençoado vocês com essa série. Espero sinceramente que Deus use a vida de vocês para vocês serem a geração que vai poder formar uma nova geração melhor que a minha, melhor que as que estão aí. Tá bom? Que Deus abençoe vocês nessa missão de todos nós, evangelizar.